Desenvolvimento embrionário das angiospermas, formação dos tecidos, formação dos seus órgãos. Tudo isso agora aqui com o professor Marcelo. Fala galera, tudo certinho com vocês? Seja bem-vindo ao canal para mais uma videoaula. Hoje nós vamos continuar falando do reino plantae, os vegetais, especificamente falando hoje da reprodução e do desenvolvimento das angiospermas, seguindo aquela sequência que nós já víamos falando sobre o reino plantae. Beleza? Antes, a gente vai tomar nossa água aí para ficar hidratado, para não ter chance de ficar doente. E é sempre nessa caneca aqui maravilhosa aí do nosso Chavante. Saúde para todos. Beleza, gente. Então, muito bem. Continuando, então, o papo aí sobre as plantas, né? Hoje a gente entra nesse capítulo de angiospermas, que é por onde a gente vai seguir por um tempo maior, tá? Essas angiospermas, pessoal, elas perfazem cerca de 90% de todas as plantas que existem no nosso planeta. Tamanha a adaptação desse grupo vegetal ao nosso ambiente, ao nosso planeta. Tá? Então, olha só, cerca de 90%, né, são angiospermas. Os outros 10% fica dividido entre gimnospermas, pteridófitas e briófitas. E o restante tudo é angiosperma. Então, se você sair à rua, o que você vai ver, na maior parte das vezes, vai ser uma angiosperma. Se tiver uma flor e um fruto, com certeza é angiosperma. Bom, e aí, eu falando desses dados, que 90% é angiospermas, tem aproximadamente 300 mil espécies de angiospermas aí descritas. O que faz, né? E o que leva a esse grupo a ter um grande sucesso evolutivo? Ter esse poder de adaptação e ser cerca de 90% de todo o grupo vegetal? Está aqui, ó, a formação de flor e fruto. Isso foi uma grande novidade evolutiva desse grupo de plantas, tá? Formação de uma flor e uma formação de fruto. Formação da flor. Primeiro, que a flor já tem algumas estruturas que vão proteger as sementes, né? E aí a semente ela é protegida, como a gente já havia falado em outras aulas. Além disso, a flor ela tem pétalas, né, que oferecem cores diferentes e cheiros diferentes. Isso atrai os polinizadores, pode ser os pássaros, pode ser os insetos, o próprio vento, tá? Isso é um atrativo e essa atração, né, faz com que esses animais consigam polinizar, fazer a polinização cruzada entre as espécies. Essa polinização cruzada é importante por quê? Porque isso leva a uma variabilidade genética, né? A mistura de genes entre elementos diferentes, isso causa uma variabilidade. Isso fortalece a espécie, né? Por algum evento ambiental, essa espécie ela vai estar fortalecida. Tá? Além dessa questão da polinização, a produção do fruto, que oferece também cor diferente, cheiro e principalmente é uma atração nutritiva para os animais. Tá? Como eu já havia falado, se um macaco, por exemplo, comer um fruto, tá? Ele vai ingerir o fruto e ele não tira sementes. Um pássaro não tira sementes do fruto. Então ele leva essas sementes consigo por um longo caminho. E a hora que ele defecar, que ele fizer um cocôzinho bem longe da árvore onde ele comeu esse fruto, ele vai estar largando a semente dessa árvore. E aí a angiosperma consegue se difundir, se dispersar mais no ambiente em relação aos outros grupos de planta. Tá? Esse é um pouquinho do sucesso. Ok? Bom, pessoal, nós vamos falar hoje, né, na última aula do último vídeo aula, a gente falou um pouquinho da flor, né, e a gente vai falar um pouquinho da reprodução, tá? Que é importante. Vou pegar uma caneta aqui. A reprodução é bem importante. Então, o órgão reprodutor da angiosperma, né, é a flor. Então, quando a angiosperma, a árvore está florida, ela está no seu período reprodutivo. Tá? Só lembrando, a árvore que você vê da angiosperma, aquela árvore gigante, aquela árvore bonita, aquilo é chamado de esporófito. Tá? E aquela é a fase duradoura. Quando a angiosperma forma a flor, lá dentro da flor, no seu ovário, vai formar o gametófito, que é a fase transitória. É ou não é?
Você não enxerga uma árvore frutífera florida o ano inteiro. Tá? Às vezes tem árvores que levam 5 anos para florir e formar os frutos. Então, lá dentro da flor, tá? Vai formar o gametófito. Então, é a fase transitória, é a fase haploide. A fase duradoura é o esporófito, é a árvore. Tá? A fase duradoura, então, passa a ser diploide. Certo? Então, a gente tem a flor como uma estrutura reprodutora. A gente vai falar depois, no final, em outra videoaula, da estrutura da flor. Bom, a flor ela tem essa região aqui, tá? Que fica presa ao caule, que é chamado de pedúnculo floral. Depois, essa região que faz a transição do pedúnculo com as partes reprodutoras, que chama de receptáculo, e esse receptáculo ele fica suportando ali a parte reprodutora. Tá? Isso aqui em conjunto, receptáculo e pedúnculo, é chamado de verticilo de sustentação. Okay? Depois a gente tem as sépalas, que geralmente são verdes, e as pétalas, que geralmente têm uma cor característica da espécie e também fornece cheiros. Tá? Esses dois elementos é chamado de verticilo de proteção, porque eles servem para proteger o sistema reprodutor, que é o mais importante dessa flor. O sistema reprodutor da flor é formado pelo androceu, o androceu tem essa região, essa haste aqui, que chama de estame, tá? São os estames, ele tem o filete e a antera, e o reprodutor feminino, que é o gineceu, que é formado pelo ovário, que é onde vão acontecer as coisas, formar a célula reprodutora, tá? O estilete e o estigma, lá em cima onde vai cair o grão de pólen. Ok? Bom, como que acontece então a formação dos gametas, tá? Porque o grão de pólen é o gameta masculino e a oosfera é o gameta feminino. Como que acontece a formação? Primeiro, o grão de pólen aqui dentro, ó, dessa região pretinha aqui, isso aí, essa região apical ali do sistema reprodutor masculino é chamado de antera. Aquela regiãozinha só. Lá dentro da antera é onde vai ter a célula mãe do grão de pólen, tá? Ok? Que é o microesporócito. Esse microesporócito ele vai passar por uma meiose. Então, aqui a gente tem microesporócito 2N. Passou por meiose, vai formar o micrósporo. Tá? O micrósporo é o esporo masculino. Esse micrósporo ele vai sofrer meiose. Então, aqui, só para eu colocar aqui para vocês, o micrósporo ele é N. É haploide. Tá? O microesporócito é diploide. Então, a gente tem a formação do micrósporo, esse micrósporo vai sofrer mitose e vai formar o grão de pólen, tá? E é esse tipo de grão de pólen aqui, ó, que deixa o reprodutor masculino, que deixa a antera, tá? Quando abre, quando tem a polinização, ele que sai da antera. O que tem nesse grão de pólen? Ele vai ter uma célula do tubo, aqui, e uma célula generativa. A célula do tubo vai formar o tubo polínico, que vai ser importante na hora da fecundação, e a célula generativa ela vai sofrer mitose e vai formar 2 núcleos espermáticos, que já eu vou explicar. Tá? Então, esse grão de pólen que sai daqui, dessa estrutura da antera, e vai cair lá no estigma da parte reprodutora feminina. Geralmente, esse grão de pólen aqui, ele não cai no estigma da mesma flor. Há uma polinização cruzada, que é feita por animais ou pelo próprio vento, certo? Beleza? Formou o grão de pólen e caiu no estigma. Como que é formado a oosfera? Lá dentro do ovário. Então, se a gente pegar e dar um aumento aqui dessa região do ovário, aqui, ó, vocês viram que está circulado em preto, e vai ser aumentado aqui. Então, é só aquela regiãozinha. Só lembrando, só para dar um parênteses para vocês, no ovário, pessoal, existem muitas estruturas que vão formar a oosfera. Então, em cada ovário tem várias oosferas, não tem só uma. Tá? Então, a gente deu um aumento em uma aqui. E aí, a gente tem aqui essa questão aqui, ó. O megaesporócito, tá? Mega, masculino, ok? Esse megaesporócito, ele é 2N, ele é diploide. E ele é chamado de célula-mãe, tá? Da oosfera, ou do micrósporo, do megásporo, desculpem, tá? O que aconteceu com ele? Sofreu meiose. Sofreu meiose, diminui a carga gênica e é formado 4 megásporos, que é o esporo feminino. Vejam bem, 2N e N, diploide e haploide. Sofreu meiose, ele reduz a carga gênica. E aqui é o contrário do que acontece, tá, pessoal? E aqui é o contrário do que acontece nas gimnospermas, os 4 megásporos são funcionais, tá?
Então, os 4 megásporos são células funcionais, nenhum deles vai degenerar. Em gimnospermas, 3 degeneravam e um ficava viável. Bom, o que acontece então com esses 4 megásporos? Nesse passo aqui ele vai sofrer uma mitose. Tá? Ó, veja que aqui tem 4, sofreu mitose, formam 8 células aqui. Por enquanto essas células são chamadas de núcleos polares. Tá? O que vai acontecer com essa célula aqui? Essas células vão sofrer diferenciação. Veja que aqui tem 4, aqui tem 8. Aqui também vão ter 8 células, só que elas já estão diferenciadas. Em quais tipos celulares? Ó, a gente tem aqui marcado em vermelho 2 sinérgides, ó, uma aqui e outra aqui. E essa entradinha aqui é a micrópila, tá? A micrópila do reprodutor feminino, que é por onde vai entrar o tubo polínico levando o gameta masculino. Tá? Uma oosfera, que é a célula reprodutora masculina, 2 núcleos polares, ok? E 3 antípodas, tá? As antípodas, por enquanto, ainda não tem função. A gente precisa atentar para quem? Para a oosfera e para os núcleos polares. As sinérgides, elas estão ali mais por uma questão de proteção. E aqui, pessoal, está pronto, tá? O sistema reprodutor feminino, está maduro, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, questão, ó, ovário, vamos atentar por um detalhe. Tudo isso aqui, ó, em azulzinho, ó, é o ovário, tá? Essa região aqui. O que tem lá dentro do ovário é o óvulo, que a gente chama de óvulo maduro. E esse óvulo aqui, essa região preta circundada aqui, isso que vai formar a semente. Então, quando você pega um fruto, por exemplo, a quantidade de semente que tem nesse fruto era a quantidade de óvulo que tinha nessa flor, tá? Que formou o fruto. O fruto vai ser resultado da flor fecundada, tá? Só dizendo isso. Então, quando você come um fruto, por exemplo, uma laranja, a quantidade de sementes que você tira da laranja é a quantidade de óvulos que tinha dentro daquele ovário que formou aquela laranja. A laranja em si é o ovário desenvolvido, tá? Dando exemplo, fruto, que eu estou dando o exemplo de laranja, todo aquele fruto é o ovário da flor. E todas as sementes que tem dentro daquele fruto é um óvulo daquela flor. Para o óvulo ficar maduro, tem que sofrer essas mudanças aqui, tudo que eu mostrei para vocês, e formar essas células aqui, as 2 sinérgides, a oosfera no centro, tá? Os 2 núcleos polares e as 3 antípodas. E aí está pronto o negócio. Certo? Bom, falando da fecundação agora, como que acontecem essas transformações, ok? Gente, seguinte. A gente tem aqui a imagem, né? A imagem resumida aqui do sistema reprodutor feminino, tá? Aqui a gente tem o ovário, okay? O estilete e o estigma. Aqui em cima, em preto, é o grão de pólen que chegou ali. Esse grão de pólen, ele sai dessa forma do reprodutor masculino e quando ele chegar no reprodutor feminino, lá no estigma, ele vai começar a formar o tubo polínico. Então, o pretinho aqui, ó, esse risco preto, é o tubo polínico, que leva as 2 células, os 2 núcleos espermáticos, até o ovário lá. Bom, então vejam, então, seguindo o passo a passo, vejam que aqui a gente tem o tubo polínico, tá? Em preto é o tubo polínico, os 2 núcleos espermáticos. Esses 2 núcleos espermáticos, pessoal, eles são os gametas masculinos, tá? Esses são os gametas. E o núcleo da célula do tubo. Então vejam que está chegando os 2 gametas ali. Aqui o reprodutor feminino, as 2 sinérgides, a oosfera e os 2 núcleos polares ali. No passo seguinte, pessoal, o tubo polínico tá aqui, ó, já levou as 2 células, os 2 núcleos espermáticos até o reprodutor feminino. Por onde que essas células vão chegar na oosfera? Elas vão, os 2 núcleos espermáticos, eles vão entrar nessa sinérgide aqui, os 2. Um vai vir em direção à oosfera, um dos núcleos vem em direção à oosfera, ó, setinha para cá, e o outro núcleo vai em direção aos 2 núcleos polares da reprodutor feminino. Tá? De novo, os 2 núcleos espermáticos são os gametas masculinos, eles chegam, né, quando eles chegam lá no óvulo, eles entram por onde? Pela sinérgide. Um vai em direção aos núcleos polares
e o outro vai em direção à oosfera. O que foi em direção à oosfera, ele vai fecundar a oosfera. Normal, o que acontece, né? O gameta masculino e o gameta feminino. E o outro que vai em direção aos núcleos polares, eles vão se juntar também. Então, olha só o que acontece no passo seguinte, pós-fecundação. O núcleo espermático que chegou na oosfera formou o zigoto. O zigoto vai formar um embrião. Zigoto 2N, porque os gametas são N. Os gametas são haploides. E o núcleo, o outro núcleo espermático masculino, que foi em direção aos núcleos polares, ele fundiu-se com os núcleos polares. Se eu tenho dois núcleos polares mais um núcleo espermático, eu tenho uma célula agora que passa a ser 3N. Ó, eu tenho um tecido triploide. Então o zigoto é 2N e o núcleo, os três núcleos espermáticos vão formar o que nós chamamos de endosperma. A formação do endosperma 3N. O que é o endosperma, gente? O endosperma vai formar a substância nutritiva, a substância de reserva para o embrião conseguir se nutrir até ele ter a capacidade de fazer fotossíntese. Tá? Então aqui a gente tem o endosperma 3N, que é formado por quem? Pelo núcleo espermático, os dois núcleos polares que estão aqui. Beleza? Depois formou um embrião, ó, o embrião 2N, certo? O embrião está aqui, ó. Aqui nós temos o tegumento, que vai ser a casquinha da semente, tá? A semente está toda aqui, isso aqui vai ser uma semente. E o endosperma 3N da semente, que é a substância de reserva nutritiva que vai nutrir esse embrião, né? Porque isso aqui é um ser vivo e para ele para ele se dividir e formar a planta adulta, ele precisa de reserva nutritiva. Até a germinação dessa semente, até essa semente começar a germinar, né? E formar as primeiras folhas para ele conseguir fazer a fotossíntese. E aí a gente tem a reprodução, a formação da sementinha, a partir daqui vai formar um novo esporófito. Beleza? Então dá uma atenção nisso aí. Agora copie o quadro aí, né? Para você ter esse negócio bem bonitinho no seu caderno. Bom, depois que acontece isso aqui, a gente tem a formação, né, e o início do desenvolvimento do vegetal. Se a semente estiver em condições favoráveis ambientais, tá? Condição de solo, condição de água e luminosidade, ela vai germinar e vai começar a formar os tecidos vegetais. E aí nós temos alguns tecidos, algumas partes de diferenciação celular que vão dar origem aos tecidos adultos, tá? Como por exemplo, olha só, nós temos aqui, ó, a formação, né? Isso aqui é um embrião, tá? Esse aqui é um embrião, esse é um embrião vegetal. E aqui tem algumas coisas importantes nesse embrião. Por exemplo, o suspensor, tá? Que está aqui escrito aqui, é uma haste que segura esse embrião preso à semente, tá? É o que vai prender o embrião à semente. Isso aqui é um embrião. Nesse embrião tem alguns tecidos, e isso chama-se de tecidos embrionários, tá? São aqueles primeiros tecidos que são formados no embrião. Por exemplo, essas duas regiões em vermelho aqui, ó, dos grupinhos de células em vermelho, o primeiro daqui é o meristema apical do caule, tá? Então é o que vai ficar no ápice do caule, e o meristema apical da raiz, que vai ficar no ápice da raiz, tá? Depois nós temos em preto aqui a protoderme, tá? Revestindo externamente esse embrião. A protoderme ela vai originar a epiderme, que já a gente vê. O meristema fundamental, que é essa região aqui, de preenchimento, ok? E no centro de tudo nós temos esse tecido aqui que é chamado de procâmbio, tá? Toda essa região aqui, ó, é chamado de procâmbio. Isso aí é o que tem no embrião, tá, pessoal? E aqui os dois cotilédones, ok? Se eu estou falando que esse aqui tem dois cotilédones, essa planta aqui passa a ser uma dicotiledônia, que a gente viu lá na última videoaula. Bom, o que faz cada tecido? Tá? Qual é a função deles e o que ele vai originar? Como a gente já falado, a protoderme, ela origina a epiderme de todo vegetal. Então, todo o revestimento externo do vegetal vai ser originado pela protoderme, lá do embrião. O meristema fundamental, que é esse aqui, ó, que fica preenchendo esses espaços aqui, esses pontinhos azuis aqui, ele vai formar o tecido de preenchimento do vegetal, que é chamado de parênquima. Então, a gente tem os parênquimas, tá? Que vão formar o tecido de preenchimento. Entre um espaço e outro vai ter sempre um tecido preenchendo, e a gente chama de parênquima. O procâmbio, pessoal, que é esse aqui, ó, que fica bem ao centro, que eu já mostrei para vocês.
O procâmbio, ele vai originar, tá, o câmbio vascular no vegetal adulto, ok? E esse câmbio vascular, ele vai originar, ele vai formar constantemente o cilindro vascular. O que é o cilindro vascular? Xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva no vegetal que a gente já viu. Tá? Então, câmbio vascular, o procâmbio, desculpem, forma o câmbio vascular e o câmbio vascular origina o xilema e floema que estão no cilindro vascular. E aí a gente tem os meristemas apical do caule e da raiz, ou da raiz e do caule. Esses meristemas apicais, tá, eles vão formar lá no vegetal adulto o que nós chamamos de meristema primário. Tá? E eles vão fazer o crescimento, vão ser responsáveis pelo crescimento apical, o crescimento do ápice desses dois elementos. O ápice da raiz e o ápice do caule. Então a gente está vendo aqui, meristema apical da raiz, meristema apical do caule. Tá? Quando a gente fala meristema apical, é que ele fica na pontinha do caule, fazendo o caule crescer em direção à luz. Tá? O caule crescendo no sentido ascendente. Okay? E o meristema apical da raiz fica no ápice da raiz. E o ápice da raiz é em direção descendente, é em direção ao solo. Tá? E aí eles vão fazer esse crescimento. Então, quando lá no vegetal adulto, o meristema primário vai fazer a raiz crescer em direção ao solo e o caule crescer em direção à luz, tá? Para cima. Ok? Certo, pessoal? Tranquilo aí? Então tá. A gente vamos mudar aí o quadro, colocar uma outra informação, agora falando um pouquinho já das partes do vegetal adulto, para a gente continuar essa conversa aí. Beleza? Não sai daí, hein? Muito bem, então, pessoal, estamos de volta aí, mudamos o quadro e é aquela mágica que você está acostumado, né? Já temos uma outra informação agora para a gente continuar falando, né, da morfologia aí das angiospermas. A gente viu no quadro passado que houve a fecundação, desenvolvimento e aquela parte do embrião onde os tecidos, né, os tecidos embrionários começando a originar já e dar origem aos tecidos adultos. Bom, agora a gente precisa observar as partes, né, que compõem as angiospermas, né, a maior parte dos vegetais. A gente vai passar um por um, a gente vai ver um pouco nessa videoaula e na próxima videoaula a gente vê o restante das partes vegetais, ok? Então, a gente começando aqui pela raiz, a raiz do vegetal, ela tem a função, né, de fazer a fixação dessa planta no solo e também uma das funções bem importantes da raiz é fazer a absorção de água e sais minerais do solo. Tá? Então a raiz ela consegue juntar essas duas funções aí em um único órgão, né? Primeiro, fixar esse vegetal ali no solo e depois fazer a absorção de água e sais minerais. Sais minerais é importante para a planta se desenvolver, para ela conseguir fazer suas proteínas, seus hormônios. E a água é muito importantíssima aí na fotossíntese, né, que a planta precisa fazer. Bom, e a gente tem com isso dois tipos de raízes, né? Existem dois tipos de raízes nas angiospermas, ok? A raiz que a gente chama de pivotante, essa aqui, e a raiz fasciculada. A gente já conversou isso na última videoaula, que uma pertence a um grupo de angiospermas e outra pertence a outro grupo. A raiz fasciculada, chamada de cabeleira, ela é a raiz aquela que vai fazer parte das monocotiledôneas, tá? E a raiz pivotante é a raiz das dicotiledôneas. Ok? Qual que é a diferença de uma para outra? Estruturalmente, a raiz pivotante ela tem um eixo principal que vai em direção ao solo e a partir desse eixo tem as ramificações dela. Tá? E a raiz fasciculada ela não tem um eixo principal, ela parece um monte de fio de cabelo. E aí tem vantagem e desvantagem para esses vegetais. Por exemplo, uma raiz fasciculada ela não pode ser uma raiz de uma árvore de grande porte, porque ela não oferece a sustentação, né, necessária para o vegetal. Então, toda planta, a maior parte das plantas de grande porte, elas vão ter a raiz pivotante. Essa sim tem o eixo principal e desse eixo principal partem as ramificações oferecendo suporte para o vegetal. Raiz de dicotiledônea, raiz de monocotiledônea. A gente já falou isso, ok? Bom, esses são os dois tipos de raízes que tem. Tá? Na raiz pivotante, a gente tem uma região, essa região vermelhinha aqui, ela é chamada de coifa, tá? E ela tem uma proteção ali, né? Existe um tecido que protege essa região aqui, porque essa região é a primeira que entra em atrito com o solo, tá? É a que vai explorar o solo. Então, o crescimento do meristema apical da raiz, ele vem nessa direção, tá?
E aqui nessa região é onde fica o meristema apical da raiz, o meristema primário, que faz com que as células se dividam, então a zona de divisão, zona de proliferação, o pessoal chama aqui, tá? E essa raiz ela vem nessa direção. Então aqui tem a coifa que protege para que quando ela for em direção ao solo, ela explorar o solo, ela diminua, né? Proteja do atrito com o solo e não desgaste a raiz. Logo após essa região de crescimento aqui, de proliferação, tem os pelos de absorção, ou a região absorvente da raiz. Então, por onde a raiz emite aquele monte de pelinho, tá, que vai em direção ao solo, esses são os responsáveis pela absorção de água e sais minerais aí. Tá? Depois a gente tem uma região que é a região de raiz lateral, aí a gente tem a região suberosa e assim por diante. Mas o que nos interessa é a região de crescimento lateral. É por onde parte as raízes laterais, que também em algumas espécies de árvores, por exemplo, nas figueiras, elas podem ser muito grandes. Tá? E aí esse tipo de raiz é aquela que se você plantar uma árvore na frente da sua casa e que tem essa raiz muito grande, ela vai começar com o tempo levantar o piso da sua casa, e aí causando problemas, tá? Esse tipo de raiz ela cresce, né, perpendicular ao eixo principal da raiz, explorando também o solo, e esse crescimento perpendicular, isso oferece também já um suporte maior, tá, para esse vegetal, ou seja, ele consegue ter um maior suporte, uma fixação no solo melhor. Ok? Essa questão das raízes, tá? Dois tipos, pivotante e fasciculada. Agora existem as adaptações da raiz também, elas têm algumas adaptações importantes. Por exemplo, você já viu falar na raiz tuberosa, os tubérculos, a gente conhece. Tá? Essa raiz tuberosa, ela fornece substâncias nutritivas aí. Tá? Então, por exemplo, a mandioca, ela é uma raiz, né, tuberosa, que oferece nutriente, tá, pessoal? E esses nutrientes, nós nos aproveitamos para nos alimentarmos dele. Tá? Então, ela tem esses nutrientes aí. Batata doce também. Tá? A raiz sugadora, a gente tem raiz sugadora chamada de austórios também. Ela é de plantas parasitas, ela é encontrada em plantas parasitas. Por exemplo, a bromélia é uma planta parasita, ela tem uma raiz sugadora que essa raizinha ela vai penetrar no caule da planta e vai começar a sugar os nutrientes. Vai lá no floema da planta e suga os nutrientes, pronto. Tá? Então essa aí é chamada de raiz sugadora. E percebam que eu estou falando que a raiz, ela é uma raiz. E ela está na parte alta da planta. Então é uma raiz aérea. Também existe raízes aéreas. A raiz de suporte também, ela fornece uma fixação suplementar para o vegetal. Aqueles vegetais que precisam, por exemplo, do mangue, onde o solo ele não é muito firme, tá? Não é muito compactado, essa raiz ela faz projeções para o lado, né, do vegetal e fornece um suporte maior. A raiz do bambu, né, que é uma monocotiledônia, a monocotiledônia é raiz fasciculada, o bambu às vezes é bem alto. Então ela faz uma raiz de suporte também para suplementar essa fixação. As raízes grampiformes são de plantas trepadeiras, então a raiz grampiforme parece dedinhos, onde essa planta se fixa, então ela fica bem grudadinha ali, também é uma raiz aérea. Raiz respiratória, tá? Ela é encontrada nos manguezais e locais onde está constantemente alagado, tá? E a raiz precisa de oxigênio, porque é um tecido vivo, tá? Então ela precisa de oxigênio, então nos manguezais tem essa raiz aqui. E as raízes estrangulantes, que também são raízes aéreas, e elas geralmente são, o pessoal chama de cipó, né? Aquela raiz que fica estrangulando o caule, tá? São algumas adaptações aí dos tipos de raízes, beleza? Falando do caule agora, pessoal, o caule é bem importante no vegetal, tá? Porque ele vai fornecer o quê? A sustentação para a planta, para o corpo da planta todo. Imagine uma árvore com 80 metros de altura, o que sustenta a copa, né, da árvore é o caule, tá? Então o caule ele precisa ser um caule bem consistente para sustentar. E além disso ele faz a condução da seiva, né? Passa ali por dentro do caule, tá? O xilema e floema que faz a condução das seivas do vegetal. Os caules nas angiospermas, eles podem ser divididos em 3 grupos, em angiospermas apenas, tá? O caule pode ser chamado de árvore, e aí o caule ele é lenhoso, tá? O que é um caule lenhoso? É aquele que tem casca. Você já viu
arrancando a casca da árvore, aquela parte marrom, bem grossa, aquilo é um caule lenhoso, tá? Eles são caules de grande porte e geralmente eles são ramificados na sua parte superior. Então, se você vê um caule lenhoso, tá? Um caule do tipo árvore, ele é lenhoso, tem casca, ele sai como o único caule do solo, ele vai se ramificar na parte superior. Isso a gente chama de árvore, ok? Em angiospermas. Arbusto, você já ouviu falar dessa palavra arbusto também? Tá? O arbusto ele vai ter semelhanças e diferenças com a árvore. Por exemplo, o caule é lenhoso do arbusto, então aquele caule que tem casca também, o caule mais resistente, tá? Só que o arbusto ele se ramifica junto ao solo. Então, o arbusto ele já sai ramificado do solo. Tá? Quando você vê uma árvore, e aí o porte é médio, tá? Chega a no máximo 6 metros de altura. Quando você vê um arbusto, você vai ver ele ramificado do solo. Tá? Árvore não, e é maior a árvore. E aí o caule que a gente chama do tipo erva é aquele caule não lenhoso, tá? É aquele caule verdinho, geralmente ele é flexível e é de plantas de pequeno porte, tá? São as ervas, tá? A erva que você faz um chazinho aí na nossa residência, camomila, erva cidreira, é um caule do tipo erva, ok? Isso em angiospermas a gente tem esses grupos aí, certo? Passando para o lado de cá do quadro, nós vamos observar um pouquinho da estrutura do caule, tá? O que o caule tem para nos mostrar? Um pouquinho da estrutura. Bom, veja então que o caule, tá? Se a gente pegar um caule numa árvore, a gente vai ver que lá em cima do caule, na sua parte mais superior dele, existe o meristema primário. O que é o meristema primário, pessoal? É um tecido indiferenciado, tá? Um tecido embrionário ainda, que tem células indiferenciadas que vão fazer com que esse caule cresça em direção à luz, tá? Um sentido ascendente. Então, o caule vai fazer o crescimento nessa direção, em comprimento, tá? Ok? Esse é o meristema primário. Quando a gente observa o caule também, podem surgir projeções, caules secundários, e a ramificação do caule, tá? Onde o caule ramifica, nós chamamos de nó. O nó do caule é onde ele ramificou. Um local entre dois nós do caule é chamado de entrenó, tá? Nó e entrenó. E ainda no caule, vocês podem observar que vai surgir do caule, sempre irão surgir as folhas. E nesse local de onde surgem as folhas, no caule, é chamado de gema axilar. Ali tem um tecido também indiferenciado que vai originar as folhas, tá? Chamado de gema axilar ou gema lateral, ok? Então, existe, não sei se você já ouviu falar, questão de batata inglesa e batata doce, quem que é caule, quem que é raiz, como é que se vê, como é que se faz, como é que a gente observa isso? Se você deixar uma batata num ambiente favorável que possa germinar, pessoal, uma batata inglesa, você vai ver que vai começar a surgir da batata inglesa brotinhos verdes. Aquilo são os primórdios de folha. De onde é que surgem as folhas? Somente do caule. Ou seja, a batata inglesa é um caule, a batata doce é uma raiz. Tá? Só para a gente ter isso aí. Então, onde tem gema axilar é caule, certo? Por quê? Da gema axilar formam as folhas. As folhas estão sempre presas ao caule. E aqui no centro do caule nós temos o cilindro vascular, que vai ser o xilema e floema. Beleza? Vamos passar para o lado de lá do caule num corte, num sentido transversal do caule. E aí a gente consegue ver algumas outras coisas e alguns tecidos importantes. Por exemplo, quando você vê um caule, a maior parte do caule ele vai estar assim, ó, com anéis concêntricos, tá? Cheinho de anéis concêntricos. Um anel é um anel primaveril e o outro anel estival. Um primaveril e um estival, ou seja, cada dois anéis, um claro e outro escuro, corresponde a 1 ano desse vegetal, tá? É uma idade aproximada, tá? Porque um anel é formado no início do verão e o outro anel é formado no início do inverno, tá? E a gente tem só um inverno e um verão por ano. Então, a gente pode estimar a idade do vegetal com relação a esses anéis, o clarinho e o azul, tá? Quando junta um clarinho e um azul, é estimado 1 ano desse vegetal, anel primaveril e anel estival. Bom, o que significa essas coisinhas azuis lá no centro do caule? É o vaso condutor chamado de xilema, que transporta água e sais minerais. Ele fica aqui nessa região, bem no centro do caule. E por vezes, quando o vegetal é muito velho já,
Essa região central do caule é o xilema inativo, que nós chamamos de cerne. Tá? E a região do xilema mais periférica, aqui o azul mais periférico, é o alburno, é o xilema ativo, aquele xilema que ainda tem ação. Tá? Aqui em vermelho, na região periférica, nós temos o floema, que é o vaso condutor que transporta os produtos da fotossíntese lá das partes altas do vegetal para a região das partes mais baixas, tá? Então, o xilema transporta água e sais minerais no sentido ascendente, o floema transporta os produtos da fotossíntese no sentido descendente. E aqui, pessoal, é importante salientar, entre o floema e o xilema tem um espacinho. Quem que fica nesse espacinho? O câmbio vascular, tá? O câmbio vascular, que é aquele tecido que vai dar origem ao xilema e o floema. Então, o câmbio vascular é um meristema. Todo tecido que a gente chama, todo tecido que dá origem ao outro, que aí são células indiferenciadas, é chamado de meristema, tá? Aqui embaixo, também se a gente observar agora, aqui, ó, essa região aqui, ó, azulzinha, tá? É a casca do caule, tá? E a casca do caule, ela é formada pela epiderme, tá? Que a gente já viu, epiderme é originada pela protoderme, mais o suber, que é uma proteína, tá? Que dá aquela consistência da casca, tá? E o suber impermeabiliza também, e o suber deixa aquela casca dura, como a gente vê quando cai aquelas placas de casca, tá? Então, a casca do caule é a epiderme e o suber. Quem que origina, tá? Quem que dá origem aos elementos da casca? Olha aqui, ó, riscado aqui em preto. É um tecido embrionário chamado de felogênio, tá? Então, felogênio é um meristema secundário que é responsável pela formação dos elementos da casca. Quem são os elementos da casca? Epiderme e suber. Epiderme é célula, suber é proteína. Então, existem grupos de células que começam a produzir suberina e impregnar a epiderme de suberina. Quando ela fica impregnada, forma o elemento da casca. Por vezes, você deve observar que, naturalmente, nas plantas, caem aquelas placas, né, de casca da planta. Aquilo é chamado de ritidoma. E essas placas de casca, elas estão caindo porque o felogênio está produzindo um novo elemento da casca. Então, isso é constantemente renovado. Tá? Então, vai empurrando aquela casca velha e produzindo a nova. Bom, pessoal, o felogênio e o câmbio vascular são chamados em conjunto de meristema secundário. Olha aqui, o meristema apical do caule é o primário, felogênio e câmbio vascular secundário. Qual que é a diferença de um para o outro? Meristema primário vai fazer o crescimento em altura no vegetal, sempre para cima, tá? E na raiz em direção ao solo. O meristema secundário, vocês estão vendo aqui, que forma o elemento da casca e forma o câmbio vascular. Então, vai fazer o crescimento vegetal em espessura. Tá? Então, crescimento secundário é em espessura, crescimento primário é em altura. Tá? E, geralmente, em monocotiledônia, não existe esse crescimento, ele é pouco desenvolvido o crescimento secundário em espessura. Tanto que o caule de um bambu ele é fino. Tá? Se a gente pegar um caule de uma árvore lenhosa em relação a um bambu é monocotiledônia, um caule lenhoso é dicotiledônia. Vocês vão ver que o caule da dicotiledônia é geralmente bem mais grosso. Por quê? Tem o crescimento secundário, que é dado pelo felogênio e pelo câmbio vascular. Beleza? Então, presta atenção aí nesse negócio. Tá? Tudo anotado aqui. Alguns tecidos que compõem os vegetais e que estão presentes no caule, tá, pessoal? A gente já está falando de tecido aqui. Os tecidos de condução, xilema e floema, a gente já viu aqui. Então, o xilema ele é formado por células que não estão mais vivas, células mortas, que estão impregnadas de lignina. E por que o xilema tem que ter célula morta? Porque a lignina é um polifenol, tá? É um produto químico, um polifenol que a planta produz e impregna as células do xilema. Para quê? Para o xilema ficar resistente. Tá? E para o xilema ficar resistente, a sua parede celular tem que ser reforçada. Quando reforça a parede celular do xilema, mata a célula. Porque reforçar a parede celular impermeabiliza e mata a célula. Então, o tecido chamado de xilema é tecido morto. Tá? Por quê? Porque a pressão no xilema é bem maior, tá? A pressão que é exercida na parede do xilema é maior em relação ao floema. Por que a pressão no xilema é maior? Porque o xilema precisa trazer água contra a gravidade, então a pressão ali dentro é maior.
certo? Então, formado por células mortas. E o floema é por células vivas, porque aí ele não precisa ir contra a aceleração da gravidade, já que o xilema transporta os produtos da fotossíntese no sentido descendente. Depois, os tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima, eles dão a sustentação no caule, tá? Na parte baixa do caule e na parte alta, com uma certa flexibilidade, são os dois de sustentação, e os tecidos de preenchimento, que são os parênquimas, que fica nessa região mais clara aqui do caule. No caule tem tecido de preenchimento, na folha também tem. Beleza? Falando um pouquinho da folha agora, tá? A folha tem umas funções bem importantes, só lembrando que a folha ela sempre vai brotar do caule, na maior parte das vezes ela brota do caule, tá? E as funções das folhas é fazer as trocas gasosas, tá? Ou seja, capturar oxigênio, capturar CO2 e liberar oxigênio, tá? Produto da fotossíntese, também capturar oxigênio e liberar o CO2 quando a planta respira. A planta faz fotossíntese e respira, tá? E é através da folha que é feito isso aí na maior parte das vezes. A transpiração, tá, da folha, ou seja, o excesso de água é liberado também da folha, e o principal dele é a fotossíntese, né, que as folhas fazem através do cloroplasto, que fica lá nos tecidos fotossintetizantes. Falando da transpiração, a gente já vê aqui, ó, essa região aqui da folha, que é o estômato. Existem células ali que são especializadas, que em algum momento fisiológico da planta, essas células abrem um espaço, né, um buraquinho na folha, evidentemente, e esse buraquinho faz com que a água que esteja ali saia, transpiração, tá? Quando tem água demais, a planta abre o estômago para transpirar, ok? Olhando aqui para uma folha, a gente tem algumas estruturas, tá, da folha. Por exemplo, essa hastezinha que prende a folha ao caule é chamada de pecíolo, tá? E algumas folhas não têm pecíolo, tá? E a menor parte não tem, outras têm, tá? A maior parte das folhas tem pecíolo, outras não. Toda essa região da folha aqui, a superfície da folha, é chamado de limbo, tá? Limbo da folha, ok? Lá na folha vocês vão ver que tem risquinhos nessas folhas, tá? Esses risquinhos são chamados de nervuras. Aí a gente tem nervura principal, secundária, terciária e assim por diante, tá? Essas nervuras a gente consegue ver também quem que é mono e quem que é dicotiledônea. Viu lá nessa aula, tá? As nervuras que tem desse tipo de folha reticuladas, tá, formando retículos, é de dicotiledônea. Se as nervuras fossem todas paralelas entre si, seria de uma monocotiledônea, ok? Essas nervuras são importantes por quê? Porque através dessas nervuras passam os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. Porque, efetivamente, o xilema tem que chegar aqui. Esse é o destino final do xilema, trazendo água e sais minerais. E o floema tem que pegar os produtos da fotossíntese, que é realizada aqui na folha, e distribuir para o corpo da planta, tá? Então, aqui os vasos condutores dentro dessas nervuras, ok? Passando para a estrutura da folha um pouquinho mais detalhada, se a gente fizer um corte transversal, tá? Um cortezinho transversal na folha e levar ao microscópio, a gente vai ver alguns tecidos importantes, tá? Como, por exemplo, esse aqui de cima, ó, tá? Esses dois grupinhos de célula, é chamado de epiderme superior, é o tecido de revestimento. Aqui embaixo também tem a epiderme inferior. São os tecidos que revestem a folha, tá? E nessa epiderme geralmente tem cutícula, que é um produto, que é um lipídio que impermeabiliza a folha, tá? Ou seja, aquela água que cai ali, ela não vai entrar para a folha, nem a água que está dentro da folha vai sair, tá? E aí a gente tem um estômato, ok? Nessa região da folha, o estômato é aquela estrutura que vai realizar a transpiração. Bom, depois da epiderme, no centro, né? Entre uma epiderme e outra, entre a epiderme superior e inferior, a gente tem os tecidos fotossintetizantes, que aí a gente chama de parênquima palissádico, ó, vejam que parece uma paliçada, ó, parênquima palissádico, esse aqui, tá? E embaixo nós temos um parênquima lacunoso, ele tem cheio de espacinhos, lacunas, tá? Esses dois tecidos, ó, o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, são chamados de tecidos fotossintetizantes. É aqui que tem o cloroplasto, tá? É aqui onde a planta vai realizar a fotossíntese. O verde que você enxerga da folha nas árvores é do parênquima palissádico e lacunoso. A epiderme não tem cloroplasto aqui, não é lotada de cloroplasto, tá? Na realidade não tem, ok? Então é daqui. E lá no centro, entre os dois parênquimas, tem aqui a chegada de um vaso condutor, né?
os vasos condutores de seiva, ok? O xilema e o floema, né? O xilema trazendo água para a fotossíntese e o floema retirando os produtos da fotossíntese, tá? Tudo isso aqui em conjunto, ó, esses tecidos em conjunto a gente chama de mesófilo foliar, tá? Que é o que forma os tecidos condutores, tá? Então aqui, ó, parênquima é tecido de preenchimento também. Na folha, o parênquima palissádico e lacunoso, que é um de preenchimento, também é um tecido especializado em realizar a fotossíntese. Ok, pessoal? Então, gente, por enquanto dessa parte é isso, tá? Depois no vídeo 2 dessa aula, a gente vai gravar para vocês, a gente continua falando das outras partes do vegetal. Aí a gente vai falar, falar da flor, tá? Que a gente já deu um pitaco, e falar do fruto também das angiospermas, e aí a gente finaliza essa parte de morfologia. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês. Deixa o like aí no finalzinho do vídeo. Bota aí sugestões de aulas nos comentários. E é isso aí. Levando a vida, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.